Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico no noroeste da Nigéria, em uma operação que ganhou repercussão internacional por ter ocorrido durante o período do Natal. A ação foi anunciada pelo presidente americano Donald Trump, que afirmou que a ofensiva foi autorizada diretamente por ele. Segundo Trump, os ataques tiveram como alvo grupos extremistas ligados ao Estado Islâmico, acusados de realizar sequestros, massacres e ataques armados contra comunidades civis e forças de segurança na região. O presidente afirmou que os Estados Unidos não permitirão que organizações terroristas continuem se expandindo e ameaçando vidas inocentes. De acordo com informações da agência Reuters, os bombardeios ocorreram principalmente no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, uma área que nos últimos anos se tornou um dos principais focos de atuação de grupos armados extremistas. A operação foi conduzida pelo AFRICOM, o Comando Militar dos Estados Unidos para a África. Autoridades militares americanas informaram que a ação foi realizada em coordenação com o governo nigeriano, e teve como objetivo atingir esconderijos, centros de comando, rotas logísticas e áreas usadas pelos militantes para planejar ataques e treinar novos combatentes. Embora números oficiais não tenham sido divulgados, fontes militares indicam que vários extremistas foram mortos. A Nigéria enfrenta há mais de uma década uma grave crise de segurança. Grupos como o Boko Haram e facções ligadas ao Estado Islâmico na África Ocidental espalham o terror em diversas regiões do país, especialmente no norte e no noroeste. Milhares de pessoas já foram mortas, e milhões precisaram deixar suas casas por causa da violência. O governo nigeriano declarou que a cooperação militar com os Estados Unidos faz parte de uma estratégia mais ampla para combater o extremismo. Autoridades locais afirmam que, sozinhas, as forças de segurança do país enfrentam dificuldades para conter grupos armados altamente organizados e bem equipados. No entanto, a ofensiva americana também reacendeu debates e críticas internacionais. Especialistas em segurança e direitos humanos alertam que ataques aéreos, apesar de enfraquecerem grupos terroristas no curto prazo, podem gerar efeitos colaterais, como deslocamento de civis, destruição de infraestrutura e possíveis radicalizações futuras. Outro ponto que chamou atenção foi uma declaração de Trump, que afirmou que os ataques também buscavam proteger comunidades cristãs perseguidas por extremistas islâmicos. O governo nigeriano, por sua vez, destacou que o conflito não é apenas religioso, e que tanto cristãos quanto muçulmanos são vítimas da violência. Analistas explicam que os grupos extremistas se aproveitam de fatores como pobreza, desemprego, ausência do Estado e corrupção, recrutando jovens sem perspectivas. Por isso, muitos especialistas defendem que ações militares precisam vir acompanhadas de investimentos sociais, educação e fortalecimento das instituições locais. A operação também levanta questões sobre o papel dos Estados Unidos na África. Nos últimos anos, Washington tem mantido presença militar no continente, principalmente com operações de inteligência, treinamento e ataques pontuais contra grupos terroristas. Para alguns países africanos, essa presença é vista como necessária. Para outros, como uma interferência externa. Até o momento, não há confirmação oficial de vítimas civis nos ataques recentes, mas organizações humanitárias acompanham a situação de perto. A região atingida já sofre com crises humanitárias, falta de alimentos e deslocamento de populações. O ataque dos Estados Unidos na Nigéria acontece em um cenário global marcado por conflitos simultâneos, como a guerra na Ucrânia, tensões no Oriente Médio e instabilidade em diversas partes da África. Isso reforça a percepção de que a guerra contra o terrorismo continua sendo um desafio global. A grande pergunta que fica é: esses ataques realmente enfraquecem o Estado Islâmico a longo prazo ou apenas adiam o problema? A resposta ainda não é clara, mas uma coisa é certa: a situação na Nigéria segue sendo um dos pontos mais sensíveis da segurança internacional. Se inscreve, deixa o seu like, comenta e compartilha.